Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 27 de maio, segunda-feira, da 8ª semana do Tempo Comum. Celebramos ontem a festa da Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém consegue explicar esse mistério, não adianta. É 3 em 1 e acabou. Porque Deus não foi feito para ser entendido, Deus foi feito para ser adorado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, tá? A gente às vezes vê o Espírito Santo em forma de pomba, né? Pousou sobre os apóstolos em formato de língua de fogo, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então que você possa sempre convidar o Espírito Santo para estar com você, junto de você, assim como você invoca a presença de Nossa Senhora, né? Porque nós cremos que Nossa Senhora também está onde nós a invocamos. Quando a gente também invoca a presença de Jesus, invoque também a presença do Espírito Santo e Ele vai estar sempre com você, amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Bom dia, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer juntos hoje? É Ele que vai nos inspirar, é Ele que vai nos dar direção para a gente organizar a nossa vida e viver a nossa vida segundo a vontade de Deus. Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe do nosso coração, do coração de todo mundo. Jesus sabe também. E ele viu o coração desse jovem. O jovem foi embora triste porque era muito rico. Não era o fato dele ser muito rico que prejudicou ele. Era o fato do apego. Ele era apegado à sua riqueza. Muitos santos também eram ricos e desapegaram de tudo para servir ao Senhor. São Francisco de Assis, Santa de Virges e muitos outros que deixaram tudo para servir e seguir a Jesus. É isso que Jesus está dizendo: desapego. Eu posso ter dinheiro, eu posso ser rica,
Deus pode ter me dado a graça de eu trabalhar, de eu ter me juntado o meu dinheiro, de eu ter um lugar bom de morar. Deus pode ter me dado, pode ter te dado, pode ter dado a muitas pessoas, mas nós não podemos ser apegados a essas coisas. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar, mas por amor ao Senhor. O jovem, ele estava observando todos os mandamentos. Jesus vai falar com ele. Tu conhece os mandamentos? Jesus já sabia que ele conhecia. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho. Jesus sabia que ele já estava no caminho certo. A única coisa que faltava para aquele jovem era se desapegar. Ele era apegado aos bens materiais. Eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não levanto falso testemunho, eu amo a Deus, eu amo meu próximo, até ajudo as pessoas. Eu era um homem bom, mas eu não sou livre. E é isso que Jesus quer de nós. Livre, liberdade. Liberdade de falar, não, se é para seguir o Senhor, eu abro mão de tudo. Eu abro mão, eu não preciso das coisas da terra para chegar a alcançar o reino de Deus. Eu não preciso, pelo contrário. A porta do céu, ela continua estreita, tá bom? Para entrar nessa porta, você vai ter que se desapegar de tudo. E não é só de bens materiais, não. Desapegar da falta de perdão, da tristeza, da angústia, da maledicência, de falar mal das pessoas, fazer fofoca, divulgar coisas erradas, fazer fake news. Você vai ter que se desapegar de tudo isso, para você poder continuar e seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor sem peso, sem nada. Tira esse peso das suas costas. É a falta de perdão? Perdoa. Eu não consigo pedir perdão? Peça perdão, seja humilde, reconheça o seu erro. É disso que Jesus está falando. E essas coisas, gente, tem pessoas que elas não têm dinheiro. São pessoas pobres no sentido de trabalha, vive, trabalha para comer e viver, só. Não tem bens materiais, não tem nada. Mas é apegada às coisas do passado. Né? Lá no passado alguém falou comigo, fez isso, me magoou, me chateou, me bateu e eu não perdoo. É disso que Jesus está falando. Desapego. Aqui Jesus está referindo-se a um rico. Depois Jesus vai dizer, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Por que é difícil? Porque eles são apegados ao dinheiro. Eu juntei, é meu, eu trabalhei, eu tenho direito. Eu não vou abrir mão, dar para os outros? Nem nunca, vai trabalhar. Eu trabalhei para ganhar, por que você não pode trabalhar? É disso que Jesus está dizendo. E quando ele vai falar, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ele não está falando do camelo e da agulha. Ele está falando porque lá os pescadores, eles usavam aquela linha de nylon para costurar as redes. E aquilo chamava camelo. Aquela linha de nylon. E a agulha deles, né, de costurar as redes, era uma agulha bem maior, é claro, não era uma agulha igual de costurar roupa, né, ela tinha um formato maior. Então, enfiar aquela linha chamada camelo no buraco da agulha era muito difícil, né, mas Jesus está dizendo que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os pescadores sabiam de que Jesus estava dizendo, porque eles ficavam ali pelejando para poder passar aquela linha de nylon, né, naquela agulha, naquele acessório de costurar a rede. Aí os discípulos se admiravam com essas palavras, né, e eles ficaram pensando, então ninguém vai conseguir entrar no reino de Deus. Aí Jesus fala com eles, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Porque Deus pode tocar o coração. Deus pode fazer com que a pessoa mude o pensamento dela, com que a pessoa se desapegue dos bens. Deus pode fazer essas coisas. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Só tem uma coisa que Deus não pode. Só uma coisa. Deus pode tudo o que Ele quiser. Mas tem uma coisa que Deus não pode. Marta,
Mas se Deus pode tudo, como tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Não. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Sabe o que é? Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É só isso que Deus não pode, deixar de nos amar. Deus pode tudo, menos deixar de amar a mim e a você. O amor é da natureza de Deus. Amor e Deus, Deus e amor. Não existe separação. Deus é amor. E quando Deus nos ama de verdade. Nada pode fazer com que Deus deixe de nos amar. É a única coisa que Deus não pode é deixar de amar a mim e a você. E esse jovem rico, que foi embora triste porque era muito rico. Ah, se ele tivesse pensado na riqueza do céu e deixado o tesouro aqui da terra, que o tempo vai corroer, e olhado para o tesouro do céu, ele teria buscado Jesus na mesma hora. Os discípulos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas eles também, mas eles eram pobres? Não. Mateus era um cobrador de impostos, ele tinha dinheiro. Né? Pedro, Tiago e João, eles eram donos de uma companhia de pesca. Eles tinham dinheiro, com certeza. Eles tinham empregados, né? O pai deles era dono. Vai dizer que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, né? Eles tinham dinheiro, com certeza. Mas eles largaram tudo para seguir a Jesus e ganharam um tesouro no céu. Amém? Que hoje eu e você possamos fazer como o Frei Gilson fala na música. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Amém? Que eu e você possamos ficar com essa palavra hoje. Buscar o Senhor, porque para Deus tudo é possível. Tem algum impossível na sua vida hoje? Deus pode tudo. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.